Todo herói ele possui um vilão. Sendo assim, a maior equipe de heróis de todos os tempos deve ter um vilão que impõe muito medo, concorda? E é com muita satisfação que hoje eu trago pra vocês a história dele, a entropia, a morte, o déspota do universo, Darkseid. Ei, Nestrantes, Peter aqui. Darkseid é um déspota espacial do universo DC que é conhecido pelos fãs como o maior inimigo da Liga da Justiça. Ele é responsável direto pelo início e fim de inúmeras sagas e é considerado por muita gente como o mais cruel ser de todo o multiverso DC. Mas a grande verdade é que ele nem sempre foi desse jeito. Ele nem sempre foi esse cara que fazia de tudo por poder. Mas o que levou o Darkseid a se tornar esse tirano? Quem na verdade ele é? Qual o passado dele? Essas e outras perguntas vão ser respondidas agora nesse vídeo, depois do seu like, da sua inscrição. Obrigado por isso, não sabe a força que você dá. Não só você tá dando força pro canal para continuar esse trabalho incansável de sempre trazer informação para você há mais de 7 anos, como você também, estando inscrito aqui, você tá sempre informado, porque o YouTube entrega para você conteúdo para te informar. Vamos lá. Antes de falar da origem em si do Darkseid, é importante falar da origem da espécie do Darkseid, que são os Novos Deuses. Mas não tem como a gente fazer isso sem antes falar sobre o Quarto Mundo, tá? Essa história foi criada pelo mito Jack Kirby, né? Pouco depois dele sair da Marvel, onde ele colocou em prática muitas das coisas que ele faria nas histórias dos Eternos, lá na Marvel. Então ele saiu da Marvel e foi lá para DC para justamente criar isso. Essa é uma saga longa, composta por mais de 10 edições, mas ela é essencial para entender como é que funciona o universo DC. Mas é importante deixar claro que quando Jack Kirby escreveu essa história, ele sequer imaginava que no futuro iriam aparecer personagens como a Lady Perpétua, que cronologicamente antecedem os eventos da história do Quarto Mundo. Então, para o melhor entendimento, vamos ignorar que aconteceu a saga Death Metal. No início, o universo era vazio e destituído de forma. Grandes energias nasciam e quase imediatamente sucumbiam, enquanto o que era disforme esforçava-se para encontrar seus contornos. E a existência desprovida de razão ou sentido ansiava por um propósito. E disso nasceu aquilo que é eterno, aquilo que é tudo e está além de tudo. A fonte. Esse é o prólogo, que resumindo em poucas palavras, diz que no início era tudo um grande emaranhado de energias, mas que essas energias não tinham uma forma, não tinham um propósito. Era só matéria e movimento. Então, como forma de buscar um propósito, esse emaranhado cósmico deu origem ao que o Jack Kirby chamou de fonte, que é basicamente a consciência dessa energia. Com o tempo, essa consciência percebeu que o universo era muito mais que a essência em si. E em resposta a isso, essa consciência cósmica deu origem a um planeta gigantesco, maior do que uma galáxia, para que a vida pudesse surgir e evoluir nele. O nome desse planeta era simplesmente Mundo. Ele era um planeta extremamente selvagem, mas ao mesmo tempo também era extremamente próspero. Afinal, quase tudo que é conhecido do universo se concentrava nele. As primeiras formas de vida surgir e prosperar nesse mundo logo se tornaram seres de enorme poder. E eles eram tão poderosos e únicos que mesmo depois de vários milênios depois das mortes deles, os seres do universo ainda idolatravam esses seres. Isso porque esses seres eram, na verdade, os primeiros deuses do universo DC. Com essa era dos deuses, o mundo agora passaria a se chamar Segundo Mundo, que é basicamente uma forma diferente de dizer que aquela era uma segunda geração. Mas depois de 10.000 eras, os deuses entraram em guerra. Um Ragnarok sem precedente, onde quase todos os deuses morreram. Essa guerra fez com que o mundo original simplesmente explodisse. Imagina um planeta maior do que uma galáxia explodindo. Pois é, foi isso que aconteceu. Só que com essa explosão, a radiação residual se espalhou por todo o multiverso, dando origem a uma série de panteões. Cada microfragmento dessa explosão tinha tanto poder que deu origem a civilizações inteiras. Como se cada pequeno pedaço fosse, na verdade, uma semente do panteão divino original. Um desses pequenos pedaços, inclusive, deu origem ao planeta Terra. Fragmentos maiores deram origem a reinos como Asgard, Olimpo e até mesmo o céu e o inferno. Mas embora o planeta original tenha explodido e expelido boa parte da energia dele para todo o universo, ele ainda tinha bastante da massa original dele. Até que por acaso ele se divide ao meio, dando origem a 2 planetas, conhecidos como Nova Gênese e Apocalipse. Por nascerem numa era após o Ragnarok, que matou os antigos deuses, essa nova geração se chama Novos Deuses, que são a terceira geração de seres sencientes do universo. Nova Gênese era um planeta pacifista, enquanto Apocalipse era um regime totalitário. Mas assim, embora a guerra entre os dois reinos fosse constante, o filho mais velho da Rainha Egra, que era soberana de Apocalipse, era um pacifista e ele queria o fim da guerra. Além disso, ele também era o primeiro na linha de sucessão do trono. Então, todo mundo sabia que assim que ele assumisse o trono, a guerra acabaria. O nome desse filho mais velho era Drax.
enquanto o irmão mais novo dele era completamente diferente. Ele gostava de guerra, ele queria mais que Nova Gênesis pegasse fogo. Ele queria o planeta inteiro só para ele, mas ele sabia que não tinha direito à linha de sucessão por não ser o filho mais velho. Embora ele fosse um crápula sem escrúpulos, ele respeitava muito as tradições do planeta. Esse filho mais novo se chamava Uxas. Mas todo esse respeito pelas tradições de Apocalipse foi jogado pelo ralo depois da própria Rainha Regra matar a esposa do Uxas, porque ela também tinha uma mentalidade muito pacifista, e depois disso ele ficou completamente obcecado pelo trono. Então no dia em que o Drax iria passar por um ritual para assumir o trono do planeta, ele vestia um traje que iria basicamente absorver a energia que pulsava no núcleo do planeta. Só que o Uxas sabotou o traje do Drax, fazendo com que essa energia não fosse absorvida, mas sim consumisse o próprio Drax, e depois disso o próprio Uxas pulou no fosso de chamas do planeta, tomando para ele mesmo todo aquele poder. Nesse dia, Uxas não existia mais. O único que existia era aquele que veio a se tornar uma das maiores ameaças do universo, Darkseid. É claro que como ele agora era o mais badass do universo, ele logo se encarregou de matar a mãe dele, ordenando o Desaad a envenenar ela. E a propósito, o Desaad é o maior pau mandado de Apocalipse. Inclusive foi ele que matou a esposa do Darkseid a mando da própria Regra. Uma vez no trono de Apocalipse, o Darkseid deu continuidade à guerra contra a Nova Gênesis. Mas uma profecia atormentava ele. O que acontece é que havia uma profecia que dizia que a guerra acabaria quando um filho matasse o próprio pai. E nessa mesma época o Darkseid tinha se tornado pai depois de engravidar uma mulher chamada Tigra. Então, como um acordo de trégua, o Darkseid e o Isaiah, que era o rei de Nova Gênesis, trocaram os filhos, que futuramente seriam conhecidos como Orion e Senhor Milagre. Mas galera, por mais que Nova Gênesis e Apocalipse tenham entrado num acordo de trégua, na verdade tudo não passava de um plano maior pro Darkseid, porque ele usou essa trégua para realizar um plano maior. Por que conquistar a Nova Gênesis se ele pode curvar todo o universo à vontade dele? E foi assim que o Darkseid cultivou o eterno desejo dele pela equação antivida. Explicando brevemente, tá? A antivida é um fragmento da fonte que dá aos seres vivos o livre-arbítrio. Sem antivida, todos os seres vivos estariam no eterno ciclo entre nascer, crescer e morrer. Mas graças a ela, as pessoas nascem, crescem e lutam contra a própria morte. E por isso civilizações prosperam. Mas o Darkseid descobriu que tudo se resume a equações, inclusive a antivida. E se ele encontrasse essa equação, seria capaz de colocar todo ser pensante do universo aos pés dele como o escravo dele. O Darkseid, por ser um deus, possui uma força imensa, facilmente nivelada à força do próprio Superman. Ele tem mais de 250 mil anos de guerras travadas, é imortal, possui poderes mágicos, psíquicos, um aparato tecnológico gigantesco, mas com certeza a marca registrada dele são os raios ômega. Foi exatamente esse poder que ele adquiriu quando absorveu a caldeira do interior do planeta Apocalipse. E lembrando que esse poder provém da fonte que deu origem ao universo. Esses raios eles podem se direcionar em qualquer direção que o Darkseid deseja. E ela pode desintegrar praticamente qualquer coisa. Mas não só isso, tá? Os raios ômegas eles manipulam a matéria e podem até criar vida a partir do nada. Mas de todos os poderes do Darkseid, com certeza o mais apelão de todos é a sanção ômega. A pessoa que for atingida pela sanção ômega fica presa numa dimensão alternativa, onde ela cai num eterno looping de vida e morte, sendo que a vida do indivíduo vai ficando cada vez pior a cada vez que ele morre. Resumindo, nem mesmo a morte é um descanso para quem for atingido pela sanção ômega. E o mais bizarro disso tudo é que o Darkseid, que a maioria das pessoas conhece, não é o verdadeiro Darkseid. O que acontece é que o Darkseid almejou tanto se tornar um tirano em todo o universo, que ele se tornou uma parte essencial dele, porque ele se tornou a própria personificação da tirania. Isso quer dizer que todo ser tirânico do universo tem um pouquinho do Darkseid dentro dele. Seja o Hitler, Stalin, não importa. É como se, direto ou indiretamente, o Darkseid fosse responsável pela existência de déspotas em todo o universo. Mas como ele se tornou basicamente uma personificação, para interagir diretamente ele cria avatares. E por isso é muito difícil derrotar o Darkseid. Porque no máximo o avatar dele é derrotado até que a forma verdadeira dele dê origem a outro avatar. Galera, o Darkseid é sem a menor sombra de dúvidas um dos maiores desafios que qualquer herói pode encarar. Mas como tudo na vida, né, nem tudo são rosas. Infelizmente o Darkseid foi outro que teve origem estragada pelos 952, né? Não que o Darkseid dos 952 em si seja um personagem ruim, mas a origem em si é medonha, tá? Aqui o Darkseid é basicamente um camponês que cansou de ver a destruição causada pelo confronto dos deuses do planeta onde ele vivia. E para colocar um fim nessa destruição, ele começou plantando a discórdia para que os deuses se matassem entre eles. E depois ele próprio roubou os poderes desses deuses para se tornar o próprio Darkseid. Realmente é uma história muito meia boca, mas que no fim das contas surgiu só como prólogo, porque o resultado final foi basicamente o mesmo. O Lorde da Tirania que desejava colocar todo o universo de joelhos perante a ele.
Galera, vocês querem mais origem, mais histórias como essa? Pede aqui embaixo os personagens que vocês querem, eu trago aqui pra vocês. Não esquece, sem a sua inscrição nada disso vai funcionar, então se inscreve com o sininho ativado. Vai ser muito importante que você ative o sininho, porque quando a gente trouxer a história que você tá pedindo, uma história bacana de algum personagem de anime, de série, de cinema, você vai ser notificado, vai chegar pra você e você decide se vai assistir ou não. Tamo junto sempre, obrigado galera, fui!